Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Silas Ronaldo. Como nós havíamos anunciado no decorrer dessa semana, hoje nós estaremos aqui falando de um assunto importantíssimo e desde já eu gostaria de contar com a sua participação. Você que está no seu lar nos assistindo, os demais que estão conosco aqui no templo, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que vocês possam ser alcançados pela palavra que será ministrada nesta noite. Como nós avisamos aí nas nossas redes sociais, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Nós vamos estar falando sobre ansiedade. E para essa noite nós temos aqui alguns convidados, gente nossa, gente amiga, que vai nos ajudar nessa noite a fazer essa live, transmitir a você que está nos ouvindo aí, o melhor que a gente puder nessa noite. Portanto, nós gostaríamos de quero apresentar as pessoas que estão entre nós. Os irmãos já conhecem alguns aqui, porque não dizer todos, né? Uns da nossa região, e outro convidado está entre nós, a Marineia, que é a coordenadora regional do Ciclo de Oração aqui da Regional do Parque Jardim, pregadora da Palavra do Senhor, tem viajado esse Brasil, esse estado, ministrando a palavra, e também tem lidado com essa situação que nós vamos estar abordando nessa noite. Também pastor Marco Júnior, pastor aqui da nossa regional, pregador da Palavra do Senhor, instrumento que Deus tem usado, e tem representado, assim como a Mariné e os demais pregadores, muito bem a nossa regional, por onde tem passado. Deus tem dado ele graça e tem sido um canal de bênção também, por onde o Senhor tem o conduzido. E para essa noite, como convidado também, temos aqui a presença do pastor Adriano. Pastor Adriano, vindo ali da regional do São Luís, é um amigo, um companheiro, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos por 4 anos, pregador da Palavra do Senhor, homem usado nas mãos do Senhor, diretor de uma grande empresa, e hoje vai contribuir conosco aqui também, deixando aqui a sua parcela de contribuição para todos nós que vamos estar participando desse momento, que é essa palestra sobre ansiedade. Para tanto, eu gostaria que cada um deixasse aqui uma palavra, logo após nós vamos fazer uma oração a Deus, lemos um texto e já vamos direto ao nosso assunto. E eu gostaria que você aí enviasse o link da nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook. Se você não conseguir acompanhar tudo, você vai na nossa página no YouTube e depois vai estar registrado lá também a nossa live lá. Aproveitando, passa lá, faça a sua inscrição no YouTube, você vai estar nos ajudando muito. Eu agradeço desde já aos 2.400 irmãos e amigos que estiveram acompanhando a nossa outra live. Já alcançamos mais de 4.000 pessoas e tem sido uma palavra edificante. Nós falamos sobre o papel da igreja frente à iminência do arrebatamento. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Com a palavra, o pastor Marco Júnior, depois o pastor Leandro e uma ideia, e já nós vamos direto ao nosso assunto dessa noite. Amém. Queria saudar os irmãos aqui no templo, os poucos irmãos, a paz do Senhor. Saudar também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Silas, por essa iniciativa, acreditando na pertinência deste tema e na sua importância. Deus continue abençoando o nosso pastor. Saudar também nossa querida irmã Inés, instrumento do Senhor, nosso convidado especial, né? Eu vim aqui para auxiliá-los, né? Já imprimi a apostila aqui do homem e vai dar certo. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos, o pastor Marcos Júnior, o pastor Silas e a nossa irmã Irineia. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, doenças da alma, ansiedade, as psicoses e as neuroses do mundo moderno. E hoje nós vamos tratar especificamente de ansiedade. É meio clichê dizer isso, mas é o mal do século. As pessoas andam como um barril de pólvoras, prestes a explodir por qualquer coisa. As pessoas vivem uma esquizofrenia social, vivem uma vida que ainda não existe, vive o amanhã, vive o ano que vem, vive a velhice, vive a pós-formatura, vive a promoção que ainda não veio, mas não vive hoje. E nós vamos abordar esse tema aqui hoje. Então, eu vim aprender com os pastores, né? Pastor Marcos Júnior, pastor Silas, e com a irmã Irineia. Estamos aqui, esperamos contribuir com você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui no templo,
E com certeza as perguntas de vocês também vai fazer o debate ficar ainda mais proveitoso e produtivo. Deus abençoe. A paz do Senhor, boa noite a todos. Eu sou grata a Deus. Quero agradecer ao meu Senhor pelo privilégio que me tem dado de estar aqui nessa noite. Pastor Silas também pela confiança. Sua esposa também, Simone, que está aqui na retaguarda. Deus abençoe. Também nosso amigo Marco Júnior, grande homem de Deus, a sabedoria, grande pequeno homem de Deus. Não estou fazendo bullying. Pastor Adriano, né, que nos proporcionou uma apostila maravilhosa que eu vou levar para mim por muitos anos. E eu quero que o que for transmitido aqui sirva para o nosso crescimento, para o nosso bom proveito. Falando de ansiedade, eu li uma frase muito linda aqui do pastor Adriano, e eu quero só deixar aqui de introdução, que fala: é natural sentir borboletas no estômago antes de uma situação importante. Eu amei, uma delicadeza bem grande, como eu estou aqui representando o público feminino. É mais ou menos assim que a gente fala. Os homens não falam essa coisa de borboleta na barriga, mas eu agradeço, tá? Se eu ter mencionado isso aqui, que a ansiedade, sofrer por antecipação, é uma coisa assim, principalmente do público feminino, é bem maior a quantidade. Então vamos que vamos, e Deus nos dará graça. Pois bem, irmão, nós vamos fazer oração, mesmo sentado aí na sua casa. A gente espera que você venha ser alcançado nesta noite com a palavra do Senhor. Eu quero pedir, pastor Adriano, como nosso convidado, a dirigir a Deus o coração, abençoando todos nós nessa oportunidade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui para discutirmos esse assunto, ó Deus, à luz da ciência e à luz da Tua palavra também. Pedimos que tudo que for tratado aqui hoje, nessa noite, seja para a Tua honra e glória, e que seja para o crescimento e elevo espiritual das pessoas que estão aqui no templo, ou das pessoas que nos assistem, ó Pai, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam orientadas aqui nessa noite, para procurar o tratamento, para abrir a mente, ó Pai, para a necessidade de uma cura, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, todas as nossas reuniões são pautadas pela palavra do Senhor. E eu quero compartilhar um versículo com os irmãos, primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 5. Esse será aí o tema que nós vamos estar falando dessa noite. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e o versículo 7, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É sobre isso que vamos falar esta noite, sobre ansiedade. E como eu disse agora no início, eu acredito que talvez seja uma das coisas que nós mais estamos vivendo nesses dias, né? Estamos vivendo os piores momentos da história. Talvez você que está na sua casa questione isso: pastor, eu nunca vivi isso. É verdade, nós nunca vivemos isso. Essa geração está experimentando algo novo, e diante de tudo isso, o ser humano não sabe que direção tomar, não sabe que rumo tomar, mas a palavra de Deus, ela nos dá um alento, e é sobre essa palavra que nós vamos estar falando nesta noite. O porquê de falarmos sobre ansiedade? Alguns estudiosos já afirmaram que o mal do século não é a depressão, o mal do século é a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde fez um levantamento, e segundo esse órgão, nós temos hoje no mundo 10 milhões de pessoas vivendo esse mal, a ansiedade. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. 10 milhões de pessoas hoje sofrem de ansiedade. Eu imagino como está elevadíssimo esse número. Praticamente nós estamos aí no meio de uma pandemia. Eu imagino como está esse número de pessoas ansiosas, pessoas que já não sabem o que fazer. E para isso nós vamos estar tentando levar uma palavra de incentivo e de alento aos irmãos. Talvez você na sua casa pergunte para mim: pastor, mas por que o mundo vive tão ansioso assim? E quando eu lia algumas coisas e também me deparei com a mensagem de um amigo,
Eu até fiz questão de tirar parte dela e quero mandar um abraço aqui ao pastor Antônio Márcio, ali em Brasília, que é um parceiro, um amigo, e foi uma das suas falas que me chamou a atenção. E ele disse que, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento porque nós estamos vivendo um mundo muito materialista, uma sociedade muito materialista. E ele disse na sua palestra que, infelizmente, um dos motivos que tem levado à ansiedade seja essa maneira com que nós temos portado. Nós vivemos aí o materialismo estampado, e ele citou como exemplo, ele disse: quer ver como nós vivemos hoje, tão envolvido no materialismo e esquecendo de nos relacionar? E num dos seus exemplos ele diz que quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz, a maioria das pessoas, não é lidar com indivíduos, é lidar com objetos. Você já levanta preocupado em saber o que chegou no seu celular. Talvez muitos tomam essa atitude. A primeira atitude a tomar assim que levanta não é relacionar com indivíduos. Muitas vezes esquece de cumprimentar o pai, o filho, a mãe, a esposa. Ele vai direto no celular porque ele está preocupado com o objeto. O que é que está ali? O que alguém mandou para mim? Deixa eu responder. E quando vê, ele acaba envolvendo com outras coisas. O dia passa e o relacionamento entre indivíduos vai ficando para segundo plano. E aí as pessoas começam então a se deparar com esse momento de ansiedade. Para essa noite nós vamos estar abordando 5 perguntas, que é como identificar a ansiedade e quais os principais transtornos. Nós vamos falar também as principais causas da ansiedade, como a ansiedade pode prejudicar nossa saúde, nossa vida e nossas ações, como controlar esse mal chamado ansiedade e, por fim, quais os conselhos a Bíblia tem para mim e para você. Então nós vamos já dar início à nossa palestra e nós vamos primeiro a essa primeira pergunta: como identificar a ansiedade e quais os seus principais transtornos. Nós vamos seguir por ordem, começar com o Marco Júnior, pastor Marco Júnior, depois o pastor Adriano e Marinéia, e se cada um quiser ir dialogar dentro da fala do outro, nós vamos ter essa oportunidade. Nós vamos regando o tempo para a nossa fala, para a gente poder alcançar todos os irmãos. Então a primeira pergunta fica essa aí: como identificar a ansiedade e quais os principais transtornos causados pela ansiedade? Pastor Marco Júnior. Pois é, pastor, novamente eu ressalto a importância do tema. Nós percebemos como as pessoas estão de fato ansiosas. Para onde você olha, tem alguém roendo as unhas, tem alguém transpirando. Eu lembro até hoje uma experiência que eu tive. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, tem muitos anos, apesar de ser novinho, deve ter aí uns 10 anos pelo menos. E nessa época, muitos acidentes aéreos tinham acontecido. E do meu lado eu percebi uma moça extremamente transtornada, ansiosa, ela estava inquieta. Chegou um ponto que ficou tão incômodo que eu perguntei para ela o porquê. Ela falou sobre o medo do avião cair, de não conseguir chegar no seu destino. De fato, ela estava sofrendo por antecipação e era um problema da mente. O que eu vi na pesquisa que eu fiz é que não existe uma causa única. Existe uma série de fatores, o professor vai poder explanar melhor, mas está ligado à questão biológica, ou genética, o contexto histórico, familiar, escolar e também a questão do ambiente. São vários fatores que unidos formam o problema da ansiedade. Bom, muito bem, pastor Marcos. A ansiedade, ela tem um cunho, vamos começar pelo cunho social. A gente nasce e cresce nesse ambiente ansioso. E eu digo por quê. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. De vez em quando ela fala com a gente assim: eu queria ser grande
para eu poder fazer coisas de adulto. É uma criança já querendo viver coisas de adulto. O adolescente, ele quer ser maior de idade. Quando ele faz 18 anos, ele quer formar na faculdade. Quando ele se forma na faculdade, ele quer conquistar o primeiro emprego. Quando conquista o primeiro emprego, ele quer ser gerente. Quando ele chega a gerente, ele quer ser diretor. Quando ele atinge a meia-idade, ele quer se aposentar. Ou seja, ele está sempre buscando conquistar algo. Quando ele chega à velhice, ele fala assim: agora eu quero andar de bicicleta. Aí o joelho não aguenta mais. Agora eu quero jogar bola. Já ficou há 40 anos atrás. Agora eu quero correr. O coração não aguenta mais. Ou seja, ele passou a vida ansioso por conquistar algo que ele já teve e não viveu. Então, essa ansiedade, ela nos leva a viver o amanhã sem viver o hoje. E quando chegar no futuro, eu vou ver que eu não vivi nem hoje e nem viverei o amanhã. Porque eu desperdicei a minha vida com uma esquizofrenia social, vivendo uma vida que não existe. Imagine que eu estou vivendo um futuro emprego que eu ainda não tenho, uma futura promoção que eu ainda não conquistei, uma futura doença que ainda não veio, um futuro desemprego que ainda não veio, e esqueci de viver, de comer a pizza hoje, de viver com a família hoje, de ir passear hoje. E quando eu tentar fazer tudo isso, eu já perdi parte da vida vivendo esse futuro imaginário. Então, esse é o conceito elementar de ansiedade. Depois nós vamos entrar em mais detalhes sobre os fatores endógenos e os fatores exógenos, e o ambiente onde se vive, o ambiente familiar, coisas que nos causam ansiedade e os transtornos. Então, a irmã Linéia pode fazer o seu comentário. Essa foi uma introdução para nós entendermos o contexto social de uma sociedade doente por causa da ansiedade, por causa dessa esquizofrenia social. Como o pastor falou, como identificar, o jeito mais simples da gente identificar uma pessoa que está ansiosa, uma das coisas mais comuns é que ela vai falando e atropelando todo mundo, né? Que é resultado rápido. Eu sempre falo em minhas mensagens, principalmente com o público feminino, que nós não somos a geração da lenha, a gente é a geração micro-ondas, a gente quer as coisas agora, já. Então o mundo de hoje realmente ele é propício para essa crise de ansiedade, para a gente não ter paciência para viver. Então a pessoa ansiosa, ela não vive o agora, né? Ela está preocupada em resolver as coisas assim, prática, passa por cima de todo mundo, e quem está do lado da pessoa que está sofrendo disso, sofre muito mais, porque ela quer exigir de alguém que faça como ela, que seja rápido como ela, que pense e haja como ela. Há uma diferença entre ser habilidoso, né, e ser essa pessoa ansiosa. É aquela pessoa que exige perfeição em tudo, não como um líder que está distribuindo tarefa, mas porque quer ver o resultado já. E, enfim, então é fácil de reconhecer uma pessoa assim, que preocupa demais com as coisas. Tipo a gente já inicia o janeiro pensando nas férias do outro janeiro, pensando no peru de Natal e tal, pensando nas férias de julho, que eu vou fazer com esses meninos em julho, ainda estou em janeiro, já estou pensando, já estou estressada em julho. Então, dali você já dá para ver que é na prática do dia a dia. Nossa ansiedade é essa: eu vou no banco, eu vou enfrentar fila, e eu não gosto disso, eu vou no supermercado, eu me irrito com isso. Enfim, eu já vivi um tempo assim, ansiosa, assim, tá na roleta, e alguém na minha frente ainda abria a bolsa para procurar o dinheiro ou o cartão para passar no trocador, e queria me irritar de uma tal forma de eu pegar o cartão e falar: eu vou pagar a passagem da pessoa, eu vou. Porque aquilo me irritou, e o Senhor na hora me repreendeu. Eu disse: peraí, o que você está fazendo? Espera a sua vez, porque eu queria passar. Então isso é muito comum, é nas práticas do dia a dia. Se a gente observar, você vai ver que você está adoecendo e não está percebendo. Mas as pessoas que estão à volta, no ônibus com você, acordando com você, está percebendo que tem algo diferente. Então a gente tem que se policiar. Então dá para identificar primeiro a gente, depois pessoas próximas da gente, para a gente ter uma boa convivência. Mariné, deixa eu fazer uma complementação.
aproveitando a deixa que o senhor deu e dando mais um passo à frente, vamos agora separar ansiedade de transtorno de ansiedade. Ansiedade é um sentimento natural do ser humano e é até um sentimento moderador. Senão a gente vai viver aquela palavra, aquela expressão francesa, laissez-faire, né? Deixa a vida aí passando. Não. Essa ansiedade, laissez-faire. Meu Deus. Isso aí eu lembro de pagode. Olha isso aí, cara. Eu não quis citar o pagode não, mas é exatamente a expressão lá do pagodinho lá. Então essa ansiedade, essa carência do ser humano é que levou ao desenvolvimento social. Se nós não tivéssemos essa ansiedade contínua, nós não tínhamos a luz elétrica, nós não tínhamos a televisão extra LED como temos hoje, nós não teríamos o telefone celular com tanta tecnologia. Por que nós temos o desenvolvimento tecnológico? Devido a essa insaciabilidade humana. Então o ser humano, por essa insaciabilidade, ele foi se estudando e evoluindo. Isso é uma coisa, isso é natural, isso é positivo. Agora, os transtornos de ansiedade, esses são doentios, esses precisam tratar, esses são perniciosos. Vou repetir a frase que a irmã Irineia disse no início, que eu coloquei aqui. É natural você sentir o estômago embrulhar, sentir as borboletas no estômago, diante de uma situação nova, de uma situação adversa, né? Eu prego há muito tempo e eu tenho certeza que eles também, mas tem dia, ou a maioria dos dias, que você pega no microfone, você sente o peso da responsabilidade. Isso é natural. Não é natural você ficar doente. Eu fui fazer uma apresentação numa universidade há um tempo, e uma das pessoas que ia apresentar, ele ficou tão ruim que ele teve diarreia e não conseguiu apresentar. Isso é doença. Isso é doença. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos, por exemplo, a TAG, que é transtorno. Só me cortando aqui, exatamente isso que eu ia perguntar. Eu ia falar essa questão mesmo, porque dentro dos transtornos, existem algumas siglas aqui que talvez para muitos são assim, desconhecidas, né? A gente vai fazer questão de citar elas aqui, né, e especificar o que são essas siglas, porque de repente a pessoa tem isso, sente isso e nem sabe o que ele está sentindo, né? Então vai lá, continua lá. Que é o transtorno de ansiedade generalizado. O que é isso? TAG. TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. O que é isso? A pessoa tem crises de ansiedade por nada. Ele perde. Como se identifica isso? Que foi uma das perguntas propostas. Quando a pessoa não consegue mais controlar os seus pensamentos, as suas emoções. Do nada eu fico ansioso. Por que você está ansioso? Eu tenho que trabalhar amanhã. Ah, mas eu vou trabalhar todo dia. Ah, não sei, eu estou ansioso. Aí começa a comer as unhas, começa a descontar na comida. Nós vamos discutir daqui a pouco como que isso impacta na nossa vida. Segunda crise de ansiedade, ou segundo transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Como que é isso? Um transtorno de ansiedade generalizado, se ele não for tratado, ele começa a virar síndromes. E uma das síndromes é a síndrome do pânico. A pessoa que tem síndrome do pânico, ele acha que algo de ruim vai acontecer, mesmo que nada esteja evidenciando que tem um perigo ao redor. É sem base, sem motivação aparente. Ele acha que vai acontecer, vai aparecer um bicho na parede ali que vai me engolir. Síndrome do pânico. Isso é já um estágio avançado de ansiedade, já virou um transtorno. Precisa de tratamento. E depois nós vamos falar como que a igreja lida com isso. Nós lidamos, né, aqui não, porque a igreja que faz isso aqui já é uma igreja que se preocupa com os irmãos e que está com a mente aberta para tratar isso. Mas muitas igrejas lidam com isso muito mal, espiritualiza tudo. E nós precisamos separar o que é ciência do que é espiritual. Nós podemos orar pelo irmão, nós podemos abençoar a vida dele, mas se ele precisar de consultar um profissional da área, um psiquiatra, um psicólogo, ele terá que fazê-lo. Se ele precisar tomar um antidepressivo, se ele precisar tomar um ansiolítico, que ele tome. Porque tem gente, nós vamos ver também, nós vamos discutir muita coisa para discutir em pouco tempo,
Mas tem gente que tem problema no sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? É o sistema que controla os hormônios do nosso corpo. O nosso corpo, ele é movido por processos bioquímicos, são os biosinalizadores, os neurotransmissores. Esses hormônios são os moderadores do nosso humor, das nossas emoções, e tem gente que tem desequilíbrio hormonal, irmãos. Você vai orar por ele, e se ele não fizer uma compensação hormonal, ele vai continuar mal-humorado, ele vai continuar estressado, ele vai continuar deprimido. Não é demônio, né, pastor? Não é demônio. Não expulsa o demônio de quem está deprimido, não, que você coloca ele mais deprimido. Outro transtorno é a fobia social, né, pastor? Fobia social. Já viu aquelas pessoas que não querem conversar? Aquela pessoa que quer ficar quieta no canto? Aquela pessoa pouco sociável? Ele está com algum transtorno. A não ser que ele seja muito tímido, a não ser que é uma pessoa muito reservada, mas geralmente ele está com algum transtorno. Quer ver uma coisa? Se uma pessoa ele tem um comportamento e de uma hora para outra o comportamento muda, aquela pessoa começa a ficar introvertida, aquela pessoa começa a ficar pouco sociável, aquela pessoa começa a ficar quieta no canto, não quer conversar. Pode procurar saber, essa pessoa está com algum problema emocional, precisa de ajuda. Quanto mais xingar, né, quem tem filhos adolescentes, quanto mais xingar, quanto mais escorraçar, quanto mais falar que o menino está com pirraça, quanto mais falar que o jovem está com birra, quanto mais falar que ele precisa de oração, que o pastor vai expulsar o demônio, não está ajudando, só está piorando. E aí nós temos mais um transtorno, que é o TOC. Esse é muito famoso, né? Transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? A pessoa fica tão ansiosa, isso vira um transtorno tão grande na mente, que ele começa a viver em looping. O que é looping? São ciclos hiperativos, que eles vão interagindo e interagindo. Qual que é a diferença? Eles vão interagindo e repetindo. São ciclos interativos. A pessoa lava a mão, volta 5 minutos depois, ele lava a mão de novo. Ele limpa a pia, daí 2 minutos depois limpa a pia de novo. E ele vai repetindo aqueles ciclos. E essa questão de movimento, muitas vezes que as pessoas fazem, também está dentro disso aí? Dentro disso aí também. A cabeça com lado. Exatamente. Então, a pessoa quando chega num estágio desse, ele precisa de um tratamento urgente. Porque a ansiedade mata. Eu coloquei em algum lugar na apostila que eu não me lembro bem, não sei se está agora nessa primeira fase. O cemitério está cheio de gente ansiosa. O cemitério está cheio de gente, cheio de planos, que perderam a vida por causa da ansiedade, que deixou a ansiedade virar uma depressão, e que a depressão, fatidicamente, se transformou em morte. Então, a melhor situação a se tomar, a melhor decisão a se tomar é procurar ajuda. É procurar ajuda especializada. É procurar ajuda na igreja. Então, irmãos, como nós estamos falando de igreja, e eu falo muito sobre isso em muitas igrejas, eu sempre digo aos irmãos, quando a gente vê alguém na igreja que mudou o comportamento de uma hora para outra, a igreja é um hospital. Vamos procurar ajudar essa pessoa. Se não pode ajudar, eu vou ser deselegante talvez. É melhor ficar calado. Se não pode ajudar, apontar o dedo, não vai ajudar. A pessoa que está em um problema, em uma doença da mente, porque é doença da mente, a pessoa que está com uma doença emocional, ele precisa de um ombro amigo, ele não precisa de alguém para criticar, para apontar, para falar. Ele precisa de alguém que faça ele enxergar, talvez, que ele precisa de uma ajuda profissional. A maior dificuldade da pessoa que vive um transtorno é reconhecer que ele vive um transtorno.
porque ele já criou uma esquizofrenia social. Para ele está certo e todo mundo está errado. E se nós não conseguimos perceber isso, pastor Marcos Júnior, nós não estamos ajudando a pessoa. Pastor Adriano, tem uma aqui, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma experiência talvez vivida com isso aqui. É TEP, né? Porque talvez esse seja um dos problemas mais lidados, principalmente dentro de igreja, né? Que é transtorno de estresse pós-traumático. É reviver uma experiência que causou desconforto extremo no passado. Infelizmente a gente lida com isso, o presidente pastor Marcos Júnior, Marinéia, que estão sempre ministrando a palavra do Senhor, sempre depara com pessoas, né, que depois de uma mensagem, ela é tomada pelo efeito da mensagem, que o Espírito Santo faz isso, e muitas vezes ela recorre, essa palavra foi toda para mim. E quando a gente começa a conversar com essa pessoa, por 5 minutos, 10 minutos, a gente consegue entender que ela carrega algo consigo que não é de agora, né? Coisa que veio lá do passado e que fez com que essa pessoa estivesse vivendo naquele momento. Eu acho que seria bom a gente poder falar um pouquinho sobre isso aí, né? Esse transtorno de estresse pós-traumático. Pois é, pastor. Pontuando aqui o que o pastor falou, de fato nós temos uma parcela de pessoas no meio de nós que espiritualizam tudo, mas eu me preocupo muito com o outro extremo, quando não se espiritualiza nada, não é? Com experiência de causa, a gente percebe a diferença entre um problema espiritual e um problema meramente emocional. É claro que a doença, o mal em si, biblicamente tem origem no pecado original, de maneira panorâmica, não é? Agora, nem sempre de maneira específica. Nesse ponto eu acho que o discernimento é muito importante. Isso vem pela cultura bíblica e também por uma cultura secular, não é? Eu particularmente sou amante da teologia, gosto da literatura devocional, mas eu tenho me atinado para aquilo que a gente chama de literatura secular, né? Paulo, ele tinha essa habilidade. Eu vejo nos evangelhos, por exemplo, uma ligação, em alguns casos, da doença com a opressão. Isso existe. Jesus repreende o demônio e o problema clínico é resolvido, né? Agora, sobre essa questão traumática, isso é de fato muito preocupante. E até no meio do povo de Deus existem muitas pessoas que carregam marcas e sequelas profundas do passado. Pessoas amarguradas. E eu creio no poder da pregação. Creio muito no poder da pregação. Mas o que me preocupa também é que essas pessoas com esses traumas criam um bloqueio que às vezes impede a verdade bíblica de entrar, não é? Então elas precisam muito mais do que uma exposição bíblica. Como já foi dito, precisam de amigos, conselheiros, né? Guias, vamos dizer assim, né? É o que eu penso. Em relação a esse TEPT aqui, eu sou testemunho vivo disso, né? Eu sofri violência sexual na pré-adolescência e, enfim, o Senhor permitiu, né? Para que eu tivesse uma experiência dolorosa. Passar por isso não foi fácil. E eu carreguei isso anos assim, revivendo, sem dormir, e perturbadíssima. E sempre tem aquela coisa na mente: você não serve para nada, seu corpo não serve para nada, você é todo estragado, você tem que ser uma coisa ruim. E o inimigo vem. E a maioria das meninas que passam por isso, principalmente rapazes hoje, eles se tornam realmente assim, algo muito ruim. Alguém olhava para mim e dizia: você vai ser uma coisa muito ruim, assassina, prostituta, lésbica, alguma coisa. Então vem aquela carga de coisas. Igual falou, tem sim também o espiritual em cima, e a pessoa precisa assim, de uma libertação. E eu tive que reconhecer que eu estava doente e que eu precisava de ajuda. Procurei ajuda médica e fui me tratar. Misturou tudo, pastor Adriano. Eu fui me tratar
com a endocrinologista, fui me tratar com psicólogo, aí você vai se tratando e tal, e aí foram me dar os remedinhos para dormir, aí ali eu não aceitei, falei, Senhor, eu cheguei no meu limite, isso eu não quero ficar escrava disso. E o Senhor não permitiu colocar um comprimido na minha boca. Então tinha que ser gigante. E assim, o autotratamento espiritual que eu tinha que fazer, porque a pessoa que está vivendo isso, ela não se abre. Ela tem dificuldade de falar sobre isso. Hoje eu testemunho onde Deus manda, e sempre que eu testemunho, sempre Deus liberta alguém, a pessoa desmaia nos meus braços, sempre jovens, mulheres que sofreram todo tipo de trauma, mas elas não se abrem com qualquer pessoa, não confia em ninguém, e principalmente se o perfil for parecido, é pior ainda. Então é uma doença, e hoje eu sou carregada pelo Espírito. Eu sei que se eu não drogar o Espírito, eu adoeço. Então eu sou carregada pelo Espírito Santo, isso é óbvio. A pessoa que tem esse trauma, isso na minha família nós sofremos muito trauma. Depois eu vi minha irmã que dormia comigo ser atropelada, morrer. Então já veio outro traumas. Então se a gente não viver também carregada pelo Espírito e não se ocupar com a palavra, eu sou uma pessoa assim que hoje uma das armas mais poderosas que eu tenho é salmodiar literalmente. Eu leio, assim, tem dia que eu leio 10 salmos por dia, eu sei que eu não estou bem. Eu acordo, uma pessoa como eu não é normal. Ela é carregada pelo Espírito. Não tem como a pessoa ser normal. Não dá. A pessoa que sofreu trauma, a pessoa que fala, eu sou normal. Não vai ser normal nunca. Preciso estar sendo acompanhada literalmente. Mas hoje eu vou salmodiando o Senhor. Tem dia que eu sei que eu preciso ficar no quarto, ler 10 salmos. O Senhor me dá aquele sono. Eu durmo, eu já acordo excelente. E custei sair sozinha, sem ter medo de andar na rua. Quando eu era mocinha, se eu ouvia um psico, um rapaz, eu entrava em pânico no meio da rua. Eu ficava doente. No meio da rua eu corria, eu gritava. Já era alguma coisa absurda. Então, o Senhor foi tratado. Hoje eu já viajo sozinha, chega quando eu viajo de madrugada, hoje eu já sou doida. Mas é só o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pastor, eu queria só contar o seguinte, bem rápido. Essa questão do trauma, principalmente do abuso, eu acho muito importante ressaltar o testemunho da irmã. Algumas coisas acontecem comigo no meu ministério que eu acredito que são influências de Deus, direção de Deus. Por exemplo, durante um ano, eu recebi muitos relatos de abuso sexual. Eu não estou falando de pessoas não cristãs, né? Não estou falando de visitantes, simpatizantes do Evangelho. Estou falando de membros de igrejas, né? E eu descobri, diferente do que eu pensava, né, na minha ignorância, que isso era raro. Mas pelo contrário, o número de abusados, né, de pessoas com esse tipo de trauma, é muito grande. Inclusive, colocar aqui, os irmãos vão entender, nossos pais, nossas mães e as mães de nossas mães. Nós temos aquela ideia de romantizar o passado, né? Olhamos o passado e nós pensamos, nossa, era tudo muito mais lindo, mas os abusos também aconteciam, né? Eu recebi relatos de irmãs do círculo de oração que guardaram isso por muito tempo, né? E eu quero encorajar as pessoas que estão aqui e em casa, que passaram por essa experiência, nunca tiveram coragem de falar isso para ninguém, para fazerem isso. Como o pastor disse muito bem, que a admissão, o reconhecimento do problema é o início da cura e da solução, né? Quem reconhece, busca ajuda, né? Pastor Adriano. Então, à luz da ciência, o TECT, ele tem a sua fundamentação no trauma. Semanticamente, o que é um trauma? Uma marca, uma ferida. Só que é uma ferida na alma. É um machucado. Só que é um machucado na alma. E o transtorno de estresse pós-traumático, o que é? A pessoa continua revivendo aquela ferida. A pessoa que foi abusada, ele vai ter dificuldade, se não tratar, de se relacionar no futuro, porque ele vai fazer associação direta e vinculativa com o abuso que ele sofreu. A menina que foi abusada, quando jovem, quando adolescente, para ela, todo homem que se aproximar será um potencial abusador. Por isso,
que a pessoa traumatizada, ela precisa ser tratada. E o pastor Marcos Júnior disse muito bem, ponderando até as minhas palavras, e moderando as minhas palavras, a gente não pode ter extremo para nenhum dos lados. Nem falar que tudo é ciência e nem falar que tudo é espiritual. Jesus, ele citou muito bem, expulsou o demônio e curou a alma da senhora ao mesmo tempo. A pessoa traumatizada, se não tratada, ela vai viver ciclos de ansiedade a cada potencial de reviver a situação que ela viveu no passado. E nós vemos muitas pessoas, o pastor Marcos Júnior já falou aqui, dentro da igreja que estão doentes na alma. E aí eu pergunto, é possível uma pessoa doente na alma ser um adorador? É difícil, porque a alma está ferida. Ele precisa ser curado para que ele consiga se relacionar com Deus plenamente. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Preso no passado? Ele é preso no passado. A pessoa está Está conectado no passado. A alma está ferida. Ele vem e está ali, a alma ferida. Ele está mais preso ao trauma da sua doença da alma do que a uma abertura de coração para se relacionar com Deus. Não é? Dentro disso aí, pastor Adriano, permita uma experiência que a gente viveu junto. Eu acredito que você vai lembrar disso. Foi até uma vez na regional do São Luís, né, de uma jovem que foi lá na frente. Naquele momento, Deus te usou para não trabalhar com esse lado espiritual, né? Eu recordo bem que Deus te usou naquela época para falar com esse lado emocional dessa pessoa. E quando acabou o culto, ela veio contando, né, a situação que ela estava vivendo, o momento que ela estava vivendo, e virou uma outra pessoa. Só de Deus ter falado com ela, e ela assim, nem detalhou o que ela estava vivendo, né? Não sei se você recorda, mas assim, ela começou a abrir e as coisas começaram a caminhar, né? E hoje eu não sei onde ela anda, mas naquele momento a gente pôde ver que aquilo foi um passo, né, para a pessoa começar a mudar de atitude. Tem uma outra coisa aqui que talvez isso aqui afeta, aliás, talvez não, né? Aqui o síndrome do pensamento acelerado, segundo aqui, afeta 80% dos brasileiros. Eu acredito que eu estou nessa aí. A síndrome do pensamento acelerado é uma das causas também aí da ansiedade, né? O que ele pode falar acerca disso aí? Porque esse número aqui é alarmante, né? 80% vive isso. Eu vou falar só que interromper um pouquinho. O pensamento acelerado tem o seu lado bom também. Ele é muito útil, porque senão fica aquela pasmaceira, como diz os antigos, aquela coisa parada. Tem que ter alguém que põe pilha, é importante. Eu assim, né? Eu até andei dando uma pesquisada, o pastor me corrige se estiver errado. Isso foi uma descoberta de Augusto Cury, né? Eu queria até perguntar para o pastor a relação disso com a tecnologia. Isso agora. A tecnologia, eu pergunto da tecnologia, pastor, justamente pelo fato da multidão de informação, não é? E a gente é bombardeado, e o senhor falou inclusive sobre uma ansiedade infantil, não é? Como é que é essa relação entre isso aqui e esse bombardeio de informação? Então, vamos lá. A irmã Minéia deu um exemplo bom aqui. Ela falou que o pensamento acelerado às vezes é bom. Mas tudo que a gente trata aqui, como a ansiedade, também o pensamento acelerado, o transtorno do pensamento acelerado, ele é doença. A síndrome do pensamento acelerado é doença. O Augusto Cury, como o Marcos Júnior já falou, eu coloquei na cocheira também, ele tem bons escritos sobre isso, ele tem bons estudos, né? Ele é um psiquiatra renomado, de bons livros. Esse transtorno, essa síndrome do pensamento acelerado, o que é? É uma hiperconstrução de pensamentos. A pessoa pensa tudo ao mesmo tempo. Já viu aquelas pessoas que não conseguem concatenar as ideias, não conseguem organizar? Você sabe que é uma pessoa muito inteligente, mas ele não consegue pontuar as suas ideias. É uma pessoa que pensa muito rápido. A síndrome do pensamento acelerado não é isso. É o bombardeio, é o uso exacerbado da mente. Tem uma pesquisa aí que diz que uma criança de 14 anos hoje tem mais informação que o imperador de Roma.
um dito aí que diz isso. Por quê? Hoje nós recebemos informação de todo tipo. E nós estamos vivendo dias, esses dias de Chocante pandemia, essa afirmação. chocante. Nós estamos vivendo dias, que é isso? As pessoas acordam de manhã, coronavírus, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, o dia inteiro. A gente só lê coronavírus, Bolsonaro e STF, operação da PF, o dia inteiro. E a gente vai usando a mente inadequadamente. Eu digo toda vez que eu vou ministrar que a mente é um copo d'água. E a gente vai colocando gotas de água nesse copo. Um dia o copo derrama. Aí a gente pergunta assim, o que aquela pessoa teve que ele entrou em depressão? O que aquela pessoa teve que ele surtou? Teve um monte de coisa, o copo foi enchendo. A última gota foi a gota d'água. Mas todas as outras gotas foram de igual modo importante para que aquilo acontecesse. Se o copo não estivesse quase cheio, ele não derramava. A gente precisa usar a nossa mente adequadamente. Nós precisamos de um momento de lazer. Eu digo em todo lugar que eu vou ministrar sobre isso. Nós precisamos tirar um momento para não fazer nada. O que você está fazendo aqui? Nada. Você tem compromisso hoje à noite? Tem. O que você vai fazer? Não precisa falar, né? Não vou fazer nada, vou ficar em casa. É um momento do ócio criativo. Você precisa descansar sua mente. A mente é como um motor. Se mal usar, se não zelar, ela vai falhar. O corpo humano é a máquina mais complexa que existe. Se ela não for bem cuidada, ela vai falhar. Então, quando nós usamos a nossa mente em hiperatividade, quando nós não damos as pausas necessárias à nossa mente, que olha que Deus ensinou isso lá para o povo de Israel, descansa, gente. Aí o Marcos Júnior, que é o teólogo, descansa, gente. Usa o sábado para você descansar. Tem até um ano sabático da terra, até a terra precisa descansar. E nós, às vezes, queremos, aí eu trabalho de segunda a segunda, aí eu não tiro férias há 10 anos, aí eu não viajo para a família há 50 anos. A gente acha que isso é vantagem, vangloria disso. Não tiro férias, tem 10 anos. Só que o corpo vai cobrar. Daqui a alguns anos o corpo vai cobrar. Aí deixa os varões tudo novo, bonito ali. Dá um infarto e morre, cada casa que não trabalha. Por isso que tem mais viúvas, a gente vê isso nas igrejas, né? Tem mais viúvas do que viúvos. Por quê? Nós homens não cuidamos da saúde. Pois é, irmãos, eu espero que os irmãos que estão em casa possam ter sido alcançados com essa primeira parte. Se você quiser mandar uma pergunta, manda ali no WhatsApp 971524129. 971524129. Nós vamos para a segunda pergunta aqui, que é as principais causas da ansiedade. A gente precisava de umas 3 horas para debater isso, mas nós vamos tentar falar todas aqui, as 5 perguntas aqui e alcançar o nosso objetivo. Quais as principais causas da ansiedade? Nós já começamos a falar isso no início, mas vamos dar uma parcela aqui em algo também que a gente crê que é de suma importância. Pastor Adriano, quero conversar com o senhor como convidado, as principais causas da ansiedade. Bom, as principais causas da ansiedade hoje, aí nós podemos dizer dos fatores endógenos, né? São os fatores internos, são as reações do nosso corpo humano, são os famosos transtornos hormonais, e os fatores exógenos, são os fatores externos. Os fatores externos estão ligados ao meio que a gente vive, a fatores estressantes na nossa vida, por exemplo, o meio que você trabalha, pessoas com quem você convive, trânsito, a vida agitada que a gente vive hoje no dia a dia. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos aprender a conviver com isso. Se eu sei que eu tenho que chegar em tal lugar em determinado horário, e eu sei que eu vou enfrentar o trânsito e depois ficar ansioso porque eu estou em cima do horário, me programa estar mais cedo. Faz uma agenda.
nos seus afazeres do dia a dia, para que você não entre naquele ciclo de fazer tudo ao mesmo tempo. Procurar compreender e entender a si mesmo. Uma das principais tratativas para a ansiedade é a pessoa se conhecer. O que acontece? A pessoa às vezes não conhece as suas limitações e ele tenta fazer coisa que está além das suas limitações. E depois ele vai começar a derrapar, vai começar a não conseguir e vai se frustrar, vai ficar ansioso. Então, você precisa conhecer o produto para que possa utilizá-lo de maneira adequada. Coloquei isso aí, não é isso? Todo produto que você compra, eu comprei uma geladeira. Primeira coisa que a gente procura, entender a geladeira, como ela funciona. Só que a gente não procura se entender. Eu preciso procurar me entender. Se alguém me convida e fala, Adriano, vamos ali falar sobre engenharia aeroespacial. Eu sou engenheiro, mas não sou engenheiro aeroespacial. Eu tenho que entender a minha limitação. Eu não vou lá falar. Porque eu vou chegar lá e vou dar vexame. E com certeza eu vou ficar ansioso. Conhecer a si mesmo. Conhecer os relacionamentos que você tem. E vou falar uma coisa até perigosa dentro da igreja aqui, tá? Relacionamentos que te faz mal. E não estou falando aqui de separar, de casal, não. Pessoas que te fazem mal. Corta. Cortar. Eu não ia usar corda, não. Mas já que a senhora usou, então. Eu uso muito isso. Corta. Porque tem gente que aproxima de você e te faz mal, te joga para baixo. E isso vai causando feridas na sua alma. Então, conhecer aquilo que te causa o estresse, conhecer aquilo que te deixa ansioso, é o primeiro passo para tratar a ansiedade. Alguém quer pontuar aí, professor Marcos Júnior? Então, a questão da causa, que o pastor falou sobre ambiente, né? Me perdoe, mas eu volto na questão das redes sociais, do bombardeio de informação, porque é uma coisa que me preocupa muito, né? A questão do ambiente está ligada à causa, né? Está nesse aspecto da causa. Eu fico muito preocupado porque essas informações não equivalem a conhecimento profundo e prático, né? O pastor falou muito bem, como é que é, pastor? Do imperador romano, um menino de 14 anos, como é que é? Uma criança de 14 anos hoje tem mais informação do que um imperador romano. Olha para você ver. Tinha naquela época. Mas isso não significa que tenha um conteúdo. Não significa informações boas, né? De fato, não significa. Então, eu chamo a atenção de novo para isso, para esse bombardeio de informação, esse desperdício de tempo, essa saturação da mente, que deveria ser usada para algo que geralmente gera conteúdo e estrutura. Eu fico assustado, por exemplo, com o índice de suicídios e de depressivos no meio de adolescentes e até de crianças, né? Que não conseguem lidar, por exemplo, com o término de um relacionamento bobo, né? Uma coisa que deveria ser considerada infantil, né? Da meninice. E isso vem do ambiente e desse bombardeio de informação que não é igual a conteúdo. Quando o pastor falava em se conhecer, principalmente assim, no público feminino, a coisa mais comum de uma mulher ansiosa, por exemplo, está no estresse, porque é um dos principais sintomas, né? O estresse. A pessoa faz um estrago numa lojinha barata, nas blusinhas, nas sainhas, ela não se conhece, mas ela está estressada, ela está ansiosa. Não, uma hora eu vou gostar, uma hora vai precisar. E o guarda-roupa quase cai em cima dela de tanta roupa. Chega um dia numa festa, ela está triste no canto, o marido pergunta, por que você está triste? Porque eu não tenho nada para vestir. A gente fala, é comum, mas não é, já é um sinal que a pessoa não está bem. Então eu falo, você quer se conhecer? Vai no guarda-roupa, tudo aquilo que você não usa porque você detesta a cor.
Pega aquilo e doa para os outros, e nunca mais compra daquela cor. Aí você já começa a obter uma cura. Aí fala, coisa que você nos últimos 2 anos você não tirou do seu guarda-roupa e não usou. Pega aquilo e doa para os outros, já é uma cura, já é uma libertação. Então as pessoas usam isso muito. O estresse leva a pessoa a fazer isso. É tudo por antecipação. Eu me lembro assim que hoje eu choco até com isso, que o dia quando eu cheguei no hospital, os meus gêmeos, que eu cheguei na minha casa, que eu fui no quarto, assim, estavam os meus 5 filhos dormindo, os meus gêmeos no berço. Na hora, assim, eu tive um ataque de pânico no quarto. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Como que eu vou dar conta de dar comida para tudo isso? Amamentar esses dois? Eu adoeci ali. Aí eu dobrei o joelho correndo, fui orar e falei, Jesus, me dá graça para viver um dia de cada vez. O que eu precisar para cada dia. Hoje eu aprendi assim, a levantar e falar, o que eu tenho para fazer hoje? E focar no hoje. Se é uma festa, se é ficar em casa, se é ler um livro, enfim, se é alguma coisa que vai me causar estresse, eu vou ter que encarar, mas é o que tem para hoje. Isso é o medo de a gente não adoecer. Pois bem, nós vamos aqui a uma terceira pergunta, que essa aqui também acredito que nós temos um campo muito vasto, né? Que é como a ansiedade pode prejudicar nossa saúde, nossa vida e nossas ações. Como a ansiedade pode prejudicar nossa saúde, nossa vida e nossas ações. Pastor Marcos Júnior. Pois eu li bem na apostila do pastor sobre o efeito de inutilidade que a ansiedade provoca, né? A nossa vida não é alterada, nós não produzimos mais por estarmos ansiosos. Pelo contrário, parece que ela nubla a mente, né, e nos impede de pensar de maneira racional, consciente, de tomar as decisões certas, né? Eu queria até perguntar ao pastor, queria que o pastor fizesse um comentário a esse respeito, né? Como é que o ministério, eu estou falando agora dos pastores, né? A gente vê uma crise assim na vida dos pastores, que são duramente cobrados, né? Eu queria que o senhor dirigisse uma palavra aos pastores. Então, gente como eu, né? Eu me considero um evangelista, um itinerante. Eu falo aquele pastor, estou falando de alguém que cuida do rebanho, alguém que é cobrado, né? A gente é cobrado, mas numa esfera diferente, né? O senhor pode fazer essa bondade? Claro. E foi bom o senhor fazer essa abordagem, que eu me lembrei de outra coisa que eu sempre trato sobre isso também, eu não coloquei na apostila, que é a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É um esgotamento físico, emocional, por pessoas que vivem em extrema pressão. E olha que está falando alguém aqui que é hiperativo, eu tenho que me frear, porque eu trabalho muito, o meu trabalho é estressante, não fisicamente, mas emocionalmente. Eu sou muito cobrado por resultados devido à minha posição na empresa, e isso às vezes leva a lido com pessoas. Eu sou gerente há 17 anos, hoje eu lidero outros gerentes, outros coordenadores, supervisores, então isso acaba te expondo muito e acaba você sendo muito cobrado e muito esgotado por isso. Então a síndrome de burnout, ela ficou muito famosa, até aquela cantora Fernanda Brum, ela estava com síndrome de burnout. Ela geralmente afeta pessoas que são muito cobradas por resultado, ou pessoas que lidam com o público e dependem da sua performance para o seu resultado, que são os casos dos pastores. E tem muitos pastores que estão com esgotamento e não conseguem reconhecer. Como perceber isso? Você percebe na apatia da pessoa. A pessoa está apática. Ele começa a fazer o trabalho de qualquer jeito. Coisas que lhe são rotineiras, ele não consegue mais ter prazer por aquilo. Ele não consegue mais buscar ter resultados que ele buscava antes. Se a pessoa pregava, ele começa a pregar de qualquer jeito. Se a pessoa era o pastor da igreja, ele começa a ir lá só para o famoso cumprir tabela. Ele está na fase de esgotamento e ele começa a levar a vida. E aí eu vou tentar reunir tudo aqui, quando o pastor Silas falou para a gente falar sobre como a ansiedade afeta a nossa vida, as nossas ações e a nossa saúde. Vamos começar entendendo que o ser humano
ele é tríplice, no sentido de que ele tem um corpo, uma alma e um espírito. E aqui eu estou entrando na área do pastor Marcos Júnior, hein? Mas eu vou tentar aqui, e o senhor vai me corrigir aí, tá, pastor? Com o corpo, nós interagimos com o nosso habitat, com o meio ambiente, né? Eu estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo e me ouvindo através do corpo. Com a alma, nós sentimos, nós nos empatizamos, nós nos simpatizamos, nós amamos. Eu converso com você com a boca, mas se eu não conversar com a alma, você vai entender que o que eu estou falando não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Olha que interessante. E nós temos o Espírito, que Paulo diz que é o Espírito que comunica com o Espírito de Deus. Não é? Paulo diz que nós recebemos o Espírito de Deus que comunica com o nosso Espírito. Esse Espírito externa isso para a alma e a alma externa isso para o corpo. O corpo é a externação dos nossos sentimentos. Salomão diz lá em Provérbios 15:13 que o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, uma alma ferida também entristece o rosto. O contrário é verdade. Onde eu quero chegar? Espírito comunicando com Deus, externando isso para a alma através de emoções, e o corpo expressando isso ao ambiente externo. Onde entra a mente? A mente é o processador de tudo isso. Quando a sua alma está alegre, o seu corpo produz hormônios que em milissegundos manda para a sua mente e fala para a mente assim: mente, pode aformosear o rosto, porque eu estou feliz. Aí o rosto... Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Eu coloquei isso na apostila aí. Quando Paulo diz que eu orarei com o Espírito, mas orarei com o entendimento. O que ele está falando? Eu vou orar com o Espírito, mas a minha mente precisa saber também o que eu estou orando. Ele estava dizendo, a comunicação do meu corpo com o meu Espírito é a minha mente. É um contexto totalmente à parte. Ele estava falando de dons espirituais, mas eu vou pegando só o texto para nos fazer entender que ainda lá nos dons espirituais Paulo explicou. A conexão do meu corpo com o meu espírito é a minha mente. Ótimo. Então uma mente doente vai adorar como? Não faltou a conexão do espírito ou da alma com o corpo, porque a mente está doente. Pastor Adriano, então assim, os pastores também, somente o senhor que trabalha em empresa, eles hoje em dia têm psicólogo, né, enfim, todo tipo de tratamento dentro da empresa para a saúde, né, de cada trabalhador, principalmente mental, né, e emocional. E na igreja também, ainda tem esse tabu, né, principalmente a nossa Igreja de Deus, de tratar os nossos pastores, né, nessa área. Eles, não, você vai de férias, vai precisa, às vezes não está resolvendo. Ele precisa de algo mais, que a igreja não tem para dar, a igreja cobra. A gente não está nem aí, fala assim no modo geral. O pastor está estressado, ele é o pastor, ele que se vira, ele tem missão maior caminho. A maioria, 90% ser humano do mesmo jeito. Isso, a gente olha e assim, pastor, eu já está estou emburrado. Pastor Silas lembra. Né? A gente olha, se a pessoa está emburrada por quê? O pastor está emburrado porque eu fiz alguma coisa. A gente pensa, a gente quer resultado. Dê um pastor para a gente. Poucas pessoas vão entender se o pastor precisa da sua ajuda hoje. Porque Deus também seleciona, né? Um gato pingado, porque não é todo mundo realmente que pode. Mas os pastores hoje também precisam quebrar esse tabu. E a igreja precisa cuidar realmente melhor dos nossos pastores. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil para a igreja. E os nossos pastores realmente têm que traçar aras. Eu permito, pastor Adriano, eu recordo que não é porque está na presença, né, mas a gente, nos 4 anos que a gente teve no São Luís, a gente conseguiu desfrutar assim, de um bom relacionamento, né? E eu recordo que algumas vezes, né, tanto você dirigiu a mim, quanto eu dirigi a você, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Porque se a gente logo começa a refletir exatamente aquilo que a gente está passando, e as pessoas que estão à nossa volta percebem literalmente que alguma coisa está errada, né? Eu recordo algumas vezes você falou, pastor, vai, sai,
deixa comigo aqui que a gente vai aguentar as contas aqui, ou depois vice-versa, não, vai sair com a família também. Então é necessário, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba depois lá na frente tomando atitudes que vêm ferir pessoas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando, né? As nossas causas levam a gente a prejudicar pessoas que estão próximas de nós, que têm as melhores intenções, mas pelo nosso estado a gente acaba ferindo aquelas pessoas, né? Pastor, deixa eu só dar mais uma pitadinha aqui, em cima do que a irmã Elinéia falou e em cima do que o pastor Marcos Júnior falou. Concluindo então esse assunto de como tudo isso afeta a nossa vida social, a nossa saúde e até o nosso relacionamento com Deus, vamos entender o que é a nossa memória. A nossa memória, ela tem dois HDs, que é a memória existencial e a memória MUC, que é a memória de uso contínuo. A memória existencial é a construção da sua história. Ali vai colocando toda a sua história, que são o que os coaches chamam hoje de mindset, que é o set da sua memória. Ou seja, uma pessoa que foi abusada, ela colocou ali na memória existencial dela um mindset. Isso é ruim. Quando você teve um momento de prazer, colocou na sua memória. Isso é bom. Lá no futuro, quando você sofre ou quando você se vê diante de algo parecido com aquilo que você sofreu lá no passado, instantaneamente, milésimamente de segundo, aquilo vai lá na sua memória e busca. Isso é ruim ou bom? Aí retorna com expressão. Isso é ruim. É um ataque. A pessoa se bloqueia. Aí vem a crise de ansiedade. Aí deixa eu dar mais um passo aqui. Isso aqui as pessoas chamam de a teoria lá, a teologia do pensamento positivo, né? Pensamento positivo, confissão positiva. Vai dar certo. Eu estou confessando positivamente que vai dar certo. Aí eu vou lá e passo na prova. Não tem nada de espiritual nisso. No sentido que eles falam, não. Qual é o sentido disso? A pessoa que está com a sua mente setada para coisas negativas, ele fica assim, não vai dar certo. Aí ele não estuda, ele não se prepara, ele não ora, ele não busca a misericórdia de Deus, ele chega lá amanhã na prova já pensando assim, eu vou fazer de qualquer jeito, porque vai dar errado mesmo, ele passa. A pessoa que está positivamente setada, preparada, ele vai assim, eu vou orar, eu vou buscar a misericórdia de Deus, vou me preparar, vou lá, vou fazer o meu melhor, porque Deus está comigo. Ele vai passar? Vai passar. É isso aí. Não é nenhum poder místico, né? Não é nenhum poder místico. Não, se ficar falando aqui a noite toda, amanhã eu vou acordar milionário. Vou acordar milionário e nós vamos acordar pobre. Pois é, irmãos, nós vamos aqui, já estamos caminhando para o final aí, e está muito bom, né? Muito bom, mas vamos lá. Como controlar a ansiedade? E nós vamos finalizar aí então com os conselhos bíblicos sobre a ansiedade. Como controlar a ansiedade? O pastor Adriano colocou algumas atitudes aqui que eu acredito ser de extrema importância, né? Autoconhecimento, exercitar a respiração, evitar pensamentos negativos, organizar as coisas com antecedência, que foi dito ali, né? Se eu tenho que chegar em determinado lugar e sei que o trânsito vai me prejudicar, as coisas vão causar um transtorno, que eu antecipo minha saída para que eu possa chegar em tempo hábil e também não passar por esse momento. Evitar atividades estressantes, realizar exercícios físicos, conhecer melhor você mesmo, cultivar um hobby, relaxar antes de dormir. E aqui eu quero parar aqui, pastor Adriano, porque eu recordo que meu pai um dia me chamou a atenção, não que a gente faça, né? Mas meu pai um dia me chamou a atenção por isso. Olha, quando você vai dormir, você precisa ter algumas horas antes, viver um momento assim mais tranquilo, né? E como meu pai ainda é daqueles pessoas assim um pouco mais tradicionais ainda, ele pensa assim, nada melhor do que você ter um bom diálogo antes, né?
tirar um momento aí para conversar coisas boas antes de dormir, que eu acredito que seja saudável sim, mas infelizmente eu acho que tem muitas pessoas que vivem essa vida tão assim tumultuada, porque em vez de ter alguma coisa que leve a pessoa a relaxar e ter uma boa noite de sono, ela acaba se envolvendo com tantas outras coisas antes de dormir. São filmes que vêm trazendo conteúdo de terror, filmes que vêm trazendo aí questão de conflitos. Eu acredito que isso talvez possa também interferir um pouco, né? Porque a pessoa dorme com aquilo na mente, né? Aquilo vai trabalhando, ele vai vislumbrando tudo aquilo que ele viu e acaba que a pessoa não tem um bom sono, né? Dedique um tempo a cuidar de você mesmo, convive com quem você ama, não desconte na alimentação. Talvez isso aqui seja o mal de muita gente, né? Quiser falar alguma coisa daqui a pouquinho, eu só estou citando, depois a gente faz uma repassada geral. Coma alimentos ricos em triptofano. Isso, coma alimentos ricos em triptofano. Valorize e viva o presente. Afaste-se das coisas que lhe causam ansiedade. Evite álcool e tabaco, isso não é coisa para o cristão, lógico, mas nós estamos aqui alcançando muitas pessoas, não só cristãos também. Não se cobre mais do que é necessário e procure uma ajuda profissional, que também foi mencionado aqui. Se eu quiser fazer um apanhado geral de tudo isso. Bom, muito bem. Com tudo isso que o pastor Silas leu aqui, deu para ver que um dos controles da ansiedade está muito ligado ao nosso comportamento, ao nosso modo de vivência. O pastor Marcos Júnior já pontuou pelo menos 2 vezes aqui o excesso de tecnologia, o excesso de rede social. A pessoa vai dormir e fica 1 hora antes mexendo no celular. A luz do celular, ela já afeta diretamente a nossa visão e a nossa mente, principalmente a luz noturna, aquela luzinha azul, ela tem um efeito que prejudica a nossa capacidade de descansar, de relaxar. E aí a pessoa fica 1 hora lá mexendo no celular e depois não consegue dormir. Ou fica, como o pastor Silas disse aqui, assistindo filme de terror e depois não consegue dormir. Então, a melhor coisa para dormir: pouca luz, fazer uma boa leitura, ouvir uma boa música suave, ter uma boa conversa, porque o organismo vai se acalmando naturalmente. O seu organismo vai relaxando automaticamente e o sono virá. Pode ter certeza que o sono virá. Então, se a gente não mudar, se nós não mudarmos o nosso modo de vida, se nós não mudarmos o nosso comportamento e adquirirmos bons hábitos, a gente não consegue ter uma vida saudável. Então, isso é muito importante para as pessoas. Aquele leitinho, por exemplo, que a vovó sempre fala para tomar antes de dormir, então tem fundamento, né? Tudo que relaxa é bom para dormir. Pastor Marcos Júnior? Pastor, bem rapidinho, só algumas considerações. Já foi lido aí pelo senhor, muito bem exposto na apostila do pastor. O perigo das fugas, né? Dos escapes imediatos, né? As drogas, bebida, não é? Cigarro. Acho que a ansiedade, para muita gente, é uma porta aberta para outros males, até piores, né? Você não acha? Com certeza. Isso é com certeza. Eu também li sobre uma espécie de higiene mental. Exatamente. O senhor falou, né? E o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Amém? Pois bem, irmãos, nós chegamos aí ao nosso último questionamento, né, nossa última pergunta, e a gente quer fechar com algo que eu acredito que é de suma importância também, que é os conselhos bíblicos sobre ansiedade. Nós lemos, eu li lá no início, quando o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso parece contraditório se nós olharmos para quem é que está falando sobre isso.
Nós estamos falando de um homem que, segundo alguns historiadores, não tinha muito conhecimento secular, quase um analfabeto, um homem grosseiro, carregava um punhal, algo na bainha, porque quando o servo lá do sacerdote Malco, Pedro parte para cima, corta a orelha do servo, e algumas atitudes de Pedro demonstravam que Pedro era uma pessoa muito ansiosa, fazia as coisas precipitado, mas Pedro agora, quando tem um encontro com Deus mesmo, que passa a ter uma vida transformada, Pedro então escreve isso, que se você olhar para a vida de Pedro, é totalmente contrário àquilo que ele vivia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, que conselhos então a Bíblia tem para nós acerca da ansiedade? Como a gente lidar com isso? Nossa, eu marquei. O texto do pastor é fundamental, vou deixar para ele concluir no final, um texto maravilhoso, é o de Lucas, Mas é claro que o morro, para as irmãs de sua geração, eu sempre leio Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Provérbios 12, 25, que o coração ansioso deprime o homem, E o Salmo 56, verso 3, que eu li esses dias, diz: mas eu, quando estiver medo, confiarei em ti. E para a meditação em casa também, leia o Salmo 125, são trechos maravilhosos para a ansiedade. E com base nisso eu aconselho você, leia, coma devagar, isso é bom, eu aprendi isso, sentar para comer, Sim, isso é muito importante, isso é, somente o público masculino tem essa dificuldade, Sentar para comer, dar atenção aos pequenos momentos e não querer resolver tudo de uma vez, para não perder as experiências, que às vezes as coisas deliciosas de pegar uma pipoca de cada vez pode trazer no meio de uma boa conversa. Então são coisas importantes, mas sempre recorra à palavra, sempre recorra ao Senhor, que Ele é o seu socorro bem presente em todos os momentos. Da minha parte, que Deus abençoe você, a sua família, que em nome de Jesus, a mensagem que eu quero deixar é: aquietai-vos e sabei que o nosso Deus é Deus. Deus abençoe. Pastor, minha consideração também é rápida. Nós temos aí o sermão mais clássico de toda a cristandade, que é o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus vai tratar sobre a ansiedade, A partir do versículo 19 do Sermão do Monte, ele vai falar do mundanismo, do perigo do mundanismo e como o cristão deve viver, Versículo 22 ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aqui Jesus não está falando só de colocar imoralidade nos seus olhos, ou diante dos seus olhos. Aqui está falando de ideias, de propósito de vida, de como você enxerga a vida. Alguém falou que a ansiedade muitas vezes é antagônica à fé, à confiança em Deus. Nós devemos nos lembrar de que nós temos um Pai Celestial e que Ele cuida do nosso futuro. Descansar nele. Esse cuidado que foi falado, essas notícias, esses bombardeios de más notícias, de tragédia, de calamidade, nós temos uma esperança muito bem fundamentada, que é no Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Eu vou fazer um paralelo bem breve aqui de Filipenses capítulo 4 e Lucas capítulo 12, que é a repetição do Sermão da Montanha na ótica do escritor Lucas. Filipenses capítulo 4, o versículo 6, Paulo começa dizendo o versículo que a irmã Elinéia leu, que é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha só, Paulo falou assim: deixe a ansiedade e faça Deus conhecer as suas necessidades. São duas coisas, como diz o americano, in other hand, com a outra mão. Pega com essa mão e passa para outra mão. E aí ele diz: e a paz de Deus, olha o resultado disso, que excede
todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas. O que eu falei que precisa ser bem guardado desde o início? A mente. E o que Paulo diz? Faça as suas súplicas diante de Deus, que Ele guarda a vossa mente. E aí ele conclui dizendo o texto que o pastor Marcos Júnior leu. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor nisso, pensai. Lembra que eu falei da memória existencial, do mindset? Setando a sua mente naquilo que é bom. Largando a ansiedade, colocando nas mãos de Deus, renovando a mente e preenchendo a mente de coisa boa, não só de mensagenzinha de celular. Aqui, pastor, mas a Paulo é muito fácil, né, pastor? Escreveu isso aqui, estava numa praia, no Caribe, né? Olha, na prisão. Na prisão, gente. E falando, vamos pensar em coisas boas. A mente é poderosa em Deus mesmo, né? Poderosa em Deus. E aí, o escritor Lucas, escrevendo o que Jesus disse, lá no capítulo 12, Jesus nos deu lições poderosas no Sermão da Montanha, a partir aí do verso 22 ao 34, né? O que não é ansiedade? A ansiedade, desprezar a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus não mandou fazer isso, não. Não andeis ansiosos com o que é a vez de vestir, ou o que é a vez de comer, mas ele não falou, não precisa comer. Ele só não falou que nós não precisamos dar a nossa vida pela comida. Ele falou, a sua vida é mais importante do que a comida. A sua vida é mais importante do que o vestuário. Jesus não ensinou que nós não devemos ser previdentes quanto ao futuro, ou seja, eu não posso ser relaxado, eu tenho que trabalhar pelo meu futuro. O que eu não posso fazer é viver o futuro hoje. É tão verdade que a própria Bíblia, que ensina para nós não andarmos ansiosos, ensina a gente a aprender com a formiga. E como que a formiga trabalha? Ela trabalha para quando vier o inverno, quando vier a chuva, ela tem provisão. O passarinho que Jesus falou que os alimenta, o alimento não vem do céu e cai na boca dele, não. Ele vai lá buscar o alimento. Ou seja, se eu ficar de braço cruzado dizendo Jesus vai me alimentar, não vai não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás dos meus objetivos. O meu objetivo não pode ser maior do que a minha vida. É aquela velha máxima. Mais importante do que o destino é a viagem. O que é isso? Tem muita gente preocupada em ir para a Disney, mas não vai nem no parque municipal fazer o piquenique. Aí ele não vai nem na Disney nem no parque municipal. Amanhã as crianças estão com 30 anos de idade, ele fala, não aproveitei meu filho. Por quê? Estava ansioso por algo que não existiu. Não é estar isento, irmãos, de dificuldade. Isento de ansiedade e isento de dificuldade são duas coisas distintas. Passar pela dificuldade sem ansiedade é o que Jesus estava ensinando. Jesus falou assim, olha para os lírios do campo, olha como eles são bonitos, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como eles, mas quando vem a seca, estou completando por minha conta. Eles ficam murchos. Para eles ficarem bonitos, eles têm que sugar a água do subsolo, eles têm que fazer a fotossíntese do sol, eles têm que pelejar pela comida. Não seja ansioso, mas não seja leniente. Não seja ansioso, mas não seja laissez-faire. Não seja ansioso, mas também não seja preguiçoso. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Silas. Muito obrigado, pastor Marcos Júnior. Aprendi com vocês aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui. Pois bem, irmãos, nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram aí ligadinho conosco nessa segunda live. E eu espero que o que foi dito aqui tenha servido para a sua vida. E você pode compartilhar aí essa mensagem. Vai estar lá na nossa página no YouTube, você pode passar lá
está lá também na nossa página no Facebook, no Instagram. Você pode compartilhar o link com mais alguém lá e anunciar aí essa palavra que foi ministrada nesta noite. Eu agradeço aqui ao pastor Marco Júnior, que sempre tem estado conosco aqui, uma preocupação grande também com o desenvolvimento da obra do Senhor. A irmã Guinéia, nossa coordenadora regional, e através da irmã Guinéia eu mando um abraço para todas as irmãs do Grupo Mulheres de Fé. São quase 300 mulheres aí na nossa regional. É isso mesmo, irmã Guinéia? Meu Deus, então eu chutei para baixo. Dá mais de 300, quase 400 e tantas irmãs aí que fazem parte aí do Grupo Mulheres de Fé. Eu confesso para as irmãs que eu estou com saudade daquelas concentrações que a gente tem aqui, onde a glória de Deus toma conta desse ambiente. Eu espero muito em breve a gente poder reunir novamente, né, com o grupo de Mulheres de Fé e poder transmitir uma palavra a todas as irmãs reunidas aqui. Em especial, mando um abraço lá para o Alto Bonito, as irmãs do Alto Bonito. Estive ali ontem, ali, numa reunião com os irmãos ali do Alto Bonito. Foi uma bênção poder contar com as irmãs ali que estiveram presentes. Deus abençoa a todas as nossas congregações, a começar lá do Castanheiras. Me ajuda aí, Castanheiras, Alto Bonito, Granja 4, Granja 1, Setor R, Setor 2, Setor 6, Paraíso, Jonas Vegas, Novo Veracruz, Alto Veracruz, Santa Efigênia, Santa Teresa, São Geraldo, Casa Branca e nós aqui na nossa subsede Parque Jardim. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, a todos os obreiros, a todos os cooperadores da obra do Senhor. Agradeço especialmente ao pastor Adriano por ter aceitado esse convite, companheiro, amigo, homem de muitos afazeres, como ele mesmo diz aí, e tem hora que eu olhava para ele e dizia, rapaz, tem que parar, né? É diretor de uma grande empresa, é professor, é engenheiro, e Deus tem usado tremendamente aí no dom da palavra, e uma oportunidade que Deus nos conceder, onde as coisas foram voltando normalmente, nós queremos tê-lo aqui também, trazendo uma palavra. Já esteve conosco aqui, já falou no seminário de homens e tem sido bênção também. Que Deus abençoe o pastor Adriano, Deus abençoe a família, a regional ali na qual o senhor auxilia ali, pastor Giovanna, a regional do São Luís. Que Deus abençoe a todos. Aos irmãos que vieram participar aqui conosco dessa noite, como nós anunciamos, não seria um culto, mas seria algo de grande valor, de aprendizado também a todos nós. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos que estiveram ligadinhos. Eu mando um abraço aqui para os irmãos lá no Maranhão, que sempre estão nos acompanhando, no Ramil da Família, ali também no Paraná, que está sempre ligadinho conosco, ali o Jeremias e toda a família, os irmãos lá em Piuí, e todos os irmãos que sempre estão, irmãos em Três Marias, recebemos ali também, todos os irmãos que acompanharam a nossa live, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fica aqui um abraço. Quero pedir ao pastor Marco Júnior que faça uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, e assim que Deus nos der outra oportunidade, nós vamos estar marcando um outro momento para estar transmitindo também algo de importante à vida de cada um dos irmãos. Domingo pela manhã, nós temos a nossa tradicional escola. À noite nós estaremos aqui transmitindo culto também, no domingo à noite, e esperamos, irmãos, que muito em breve essa dificuldade passe e a gente possa continuar fazendo aquilo que a gente sempre gostou de fazer, estarmos na casa do Senhor, porque a gente não pode acostumar em estar no nosso lar, em ver, assistir uma live, assistir uma transmissão do culto. O salmista diz que ele sentia prazer, alegria, quando convidava a estar na casa do Senhor. E como isso é bom, eu espero que quando tudo isso passar, a igreja volta a estar lotada, como sempre teve, os irmãos reunidos adorando o Senhor, porque estar em casa é bom, mas estar na casa do Senhor é melhor ainda. Então que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos que estiveram ligadinhos conosco nessa oportunidade. Pastor Marco Júnior vai estar orando e nos dando a bênção também e nos despedindo em paz para os nossos lares. Amém. Glória a Deus. Troca ali, pega ali pega outro ali, que não foi usado ainda. Som. Maravilha. Um abraço para a irmã Kelly, viu, pastor? Fica ansiosa não, filho, estou chegando. Orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite.
Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem fala no meio de nós. Deus, nós confiamos no Senhor, no Teu cuidado. Nós cremos, Pai, que o nosso futuro está nas Tuas mãos. Pai, visita o Seu povo agora, nos seus lares, Pai. Ó Deus, traga consolo, traga refrigério a esse coração conturbado. Ó Deus, Tu és aquele, Pai, que cuida do Seu povo. Nós te agradecemos por esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos, irmãos.